Viva está com o Guarda da Verdade. O nosso convidado é Paulo Lona, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público decidiu avançar recentemente para uma greve por causa do novo movimento de magistrados. Questiono, Paulo Lona, se espera que ainda haja uma mudança de posição do Conselho Superior do Ministério Público? Era bom, quer dizer, costuma-se dizer que a esperança é a última coisa a morrer e nós não perdemos a esperança. Agora, sei que não será fácil, porque nós já tivemos reuniões com o Sr. Procurador-Geral da República, entregámos uma carta aberta subscrita por 75% dos magistrados em que solicitavam precisamente a anulação desta deliberação que levou ao movimento nas circunstâncias em que está a ocorrer. Para isso acontecer, teria que haver um sinal positivo da parte do Conselho. Nós temos também uma reclamação apresentada para o plenário do Conselho Superior do Ministério Público, que espero que ainda seja apreciada antes de uma aprovação final do movimento. E aí o Conselho também terá a oportunidade de retificar aquilo que nós consideramos que são prejuízos causados não só aos magistrados do Ministério Público como ao cidadão em geral, nomeadamente no que diz respeito à questão da especialização, a quebra da especialização com a mistura de vários conteúdos funcionais, a extinção de lugares de efetivo que são transformados em lugares de auxiliar, com a precarização para os magistrados também que resulta desses lugares. Há aqui um conjunto de circunstâncias que afetam a qualidade do serviço prestado pelo Ministério Público aos cidadãos, afetam também o bem-estar físico e psicológico dos magistrados, que já está muito em baixo, como recentemente resultou de um estudo realizado pelo Observatório da Justiça sobre o burnout, que diz que mais de 50% dos magistrados estão em risco elevado ou muito elevado de burnout. Aliás, isso vai-se notando também que o número de baixas por doença, nomeadamente doenças profissionais, é cada vez maior. E o Procurador-Geral da República não foi sensível a essas reivindicações? Nós tivemos uma reunião de cerca de 2h30, já depois de ter entregue a carta aberta com o Sr. Procurador-Geral da República e com o Sr. Vice-Procurador-Geral da República. Expusemos as razões pelas quais entendemos que este movimento não devia avançar nas circunstâncias em que foi aprovado, não é? Com esta quebra especialmente da especialização e precarização dos lugares. Não houve a sensibilidade que nós esperávamos por parte do Sr. Procurador-Geral da República. O Sr. Procurador-Geral, na altura, comprometeu-se em levar a questão ao Conselho Superior do Ministério Público, que tinha reunião no dia seguinte, mas a verdade é que não foi apresentada nenhuma proposta pelo Sr. Procurador-Geral da República no sentido disso acontecer, ser dado sem efeito ou ser retificado aquilo que nós entendemos que é mais grave neste movimento. Como eu estava a dizer, que tem a ver com a precarização dos lugares, com que são cada vez maior o número de auxiliares, e recordo que os auxiliares são obrigados a concorrer até ao próprio lugar onde estão todos os anos pelo facto de serem auxiliares. Isto é uma situação que não surge de agora, e esta decisão também do Conselho Superior do Ministério Público tem na sua raiz a falta de magistrados do Ministério Público que se tem vindo a acentuar e que se nota nas 23 comarcas do país. Agora, este problema da falta de magistrados não deveria ser resolvido desta maneira, não é ocultando... Devia ser resolvido como? É verdade que não há mais pessoas. Pode haver algum tipo de medidas transitórias para ajudar a suprir essas faltas? Que medidas que defenderia? O que nós entendemos e que transmitimos ao Sr. Procurador-Geral da República é que no movimento devia o próprio Conselho assumir que não há o número de magistrados suficientes para preencher todas as vagas. Então haveria vagas que teriam que ficar necessariamente por preencher. Isso teria que ser comunicado depois ao Ministério da Justiça, no sentido de ser criado um curso especial que permita colmatar essas vagas, porque esta situação tem-se vindo a prolongar, não é de agora, tem-se vindo a agravar cada vez mais. Mas isso ainda ia demorar a acontecer, não é? Sim, mas no imediato era importante isso, esse sinal, haver um curso especial que fosse aberto, até porque a formação dos magistrados demora algum tempo, portanto, quanto mais cedo for criado esse curso especial para cerca de 100, 120 magistrados do Ministério Público, melhor. Mais rapidamente eles poderão depois ingressar na profissão. Mas o que nós entendemos é que não é pedido um sacrifício ainda maior a magistrados que já estão eles bastante desgastados,
estão muitos em situações de doenças profissionais e de burnout estão em risco elevado, como se diz no estudo do Observatório da Justiça. Não é pedindo a esses que trabalhem mais ainda e fazendo desaparecer algumas vagas, agregando essas vagas, aumentando o conteúdo funcional de lugares em todas as 23 comarcas do país. Isso não é a forma de resolver o problema. Mas de maneira nenhuma. Esta solução é encontrada, nós estamos de acordo com o diagnóstico, realmente que faltam magistrados, portanto, há acordo entre o sindicato e a maior parte dos magistrados, que até aqueles 75% que subscreveram a carta nessa matéria. Agora, a forma de resolver o problema é que não pode ser esta na nossa perspectiva. E uma das insatisfações... Porque vem sobrecarregar ainda mais os magistrados. E depois isto tem um efeito de bola de neve, porque quanto mais sacrificados tiverem, quanto maior o volume de trabalho tiverem, mais provavelmente situações haverá de doença e de baixas, por sua vez vem agravar a situação também daqueles que ainda estão a trabalhar. Portanto, isto tem um efeito de bola de neve que não é positivo. E a especialização também fica muito comprometida, porque aquilo que foi determinado, vamos supor um procurador da área de família de menores, que trabalha há 15 ou 20 anos na área de família de menores e que é especialista naquela área, e que faz um excelente trabalho naquela área. Passa agora a ter, por exemplo, como acontece em alguns casos, matéria criminal também passa a despachar inquéritos, nomeadamente inquéritos de violência doméstica ou de criminalidade económica complexa. O que é que isto vai fazer? Vai prejudicar o trabalho de origem que ele está a fazer e que está a fazer bem, em que é especialista, que se tornou especialista ao longo do tempo. E vai prejudicar também, porque não é capaz de fazer um trabalho tão bom como aqueles colegas que se especializaram, por exemplo, na área da violência doméstica. E, portanto, prejudica-se as duas áreas. Isto numa comparação simples, né? Quer dizer, é como se nós tivéssemos, por exemplo, uma empresa, um hotel que tem 150 vagas, mas só tem 100 trabalhadores. E coloca esses 100 trabalhadores a fazerem o lugar dos 150. E depois vai despedir também, para já agora também trabalharem em 4 hotéis diferentes. E já agora também fazerem trabalho de eletricista e canalizador. Quer dizer, isto não pode acontecer. Tal como não podemos ter um dermatologista a fazer cirurgias cardíacas, não é? Ou um professor de história a dar aulas de matemática. Portanto, há que respeitar a especialização. Esse é um princípio fundamental. E hoje em dia, numa sociedade que nós temos, que é cada vez mais complexa, em que as pessoas têm que se dedicar a uma determinada área para a conhecerem profundamente e para serem capazes de dar uma resposta qualificada, este retrocesso para a generalização é inadmissível. A insatisfação dos magistrados não se resume, de facto, à abolição de pagamentos da acumulação de serviço? Não é apenas isso, não é apenas essa a questão. Esta é uma questão que se tem vindo a agravar. Agora, também cria aqui uma quebra até do paralelismo em relação àquilo que se passa com a magistratura judicial. Em como a magistratura judicial tem autonomia financeira e paga as acumulações de serviço a tempo aos magistrados judiciais, o que acontece no Ministério Público é que as acumulações de serviço que existem são pagas muito tardiamente, demoram a ser aprovadas, quando são aprovadas, e muitas vezes chegam ao Ministério da Justiça e nem sequer são pagas porque o Ministério da Justiça entende que não estão verificados os requisitos dessas acumulações. E agora, com este aumento de conteúdo funcional, em algumas situações, também o que vai acontecer é que essas acumulações de serviço, que eram pagas, porque ainda assim havia pessoas que tinham alguma disponibilidade para acumular e trabalhar em outras áreas em que se sentiam confortáveis, não é? Que não é o caso de muitos. Se sentiram confortáveis, mas outras situações em que colegas se sentiriam confortáveis a acumular, isso poderia ser feito. Agora, com este aumento de conteúdo funcional, é quase que como se fosse uma acumulação forçada o que foi aprovado. Como é que encara as conclusões do grupo de trabalho formado no seio do Conselho Superior da Magistratura para aumentar a celeridade processual? Concorda com algumas das medidas? Quais? Concordo com algumas dessas medidas. Nomeadamente, é preciso repensar claramente a fase da instrução, da forma como ela tem sido interpretada em algumas situações. Em que exatamente? Não pode ser um pré-julgamento, como tem acontecido em algumas situações. Penso que a fase de instrução tem finalidades específicas, tem um tempo específico para a sua realização previsto na lei, e não é suposto ser um pré-julgamento na medida em que são produzidas todas as provas antes do julgamento. Para isso temos a fase do julgamento, e penso que é preciso repensar claramente essa fase.
E concorda com o fim da possibilidade de haver recurso, em alguns casos, como é proposto? E Penso tirar o que efeito suspensivo também? sim, mais os efeitos dos recursos, penso que importa ponderar. Há situações que me parece que recursos, por exemplo, ao Tribunal Constitucional, que tenho muitas dúvidas que se justifique manter o efeito suspensivo. É preciso procurar aqui, obviamente, um equilíbrio sempre entre os direitos e garantias e alguma eficácia do próprio sistema de justiça. Mas penso que deve ser repensado. E as multas para os advogados? Tenho algumas dúvidas, pelo menos da forma como foi transmitido e com os montantes, tenho algumas dúvidas que seja a solução certa. Temos o julgamento do caso Marquês a começar esta quinta-feira. José Sócrates está envolvido. Estas alterações poderiam ter dado um outro curso a este processo que se arrasta há, creio que, 14 anos? E, tanto quanto me recordo, a fase de investigação terá demorado cerca de 4 anos, mas também será um processo bastante complexo. A fase de instrução também outros 4 e, entretanto, já passaram mais 4, 5 anos, talvez erro, até chegarmos agora ao início do julgamento. No fundo, isto aqui poderá ser uma espécie de case study para o futuro, para nós tentarmos perceber o que é preciso melhorar no sistema. Foi um caso de abuso da possibilidade de interpor recursos? Aparentemente sim. Eu não quero fazer uma análise precipitada. Acho que é importante analisar exatamente quantos recursos foram feitos, quantos é que foram procedentes, quantos é que foram improcedentes, as razões dessa improcedência. Será um importante caso para futuras alterações, analisá-lo, sem dúvida. Não só, mas este também. E este recurso de José Sócrates para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem? A Justiça Europeia. Sim. O que é que isto também diz do andamento da justiça portuguesa? Recurso, qualquer pessoa pode recorrer, estejam verificados os requisitos para tal. Não sei se o recurso será admitido, se o processo será admitido no tribunal, é preciso que estejam reunidos os requisitos para tal, mas é legítimo, qualquer pessoa pode recorrer aos tribunais europeus, se entender que pode aí defender de alguma forma os seus direitos ou se eles estão a ser prejudicados, deve fazê-lo. Sendo aceite pelo Tribunal Europeu, pode colocar em causa as decisões da justiça portuguesa e dos tribunais portugueses? Não me parece que possa colocar em causa a decisão que vier a ser proferida no final proferido no final do julgamento. Poderá pronunciar-se sobre situações que, no curso do processo, no curso do julgamento, que se entender que existir alguma violação de regras fundamentais, o Tribunal Europeu poderá pronunciar-se quanto a isso, mas parece-me que nesta fase parece-me um pouco precipitado. Como é que encara o facto do Partido Chega ter passado a ter representantes primeiro já no Conselho Superior do Ministério Público na legislatura anterior e agora nesta no Conselho Superior de Magistratura e ainda uma palavra a dizer na escolha quer do próximo Provedor de Justiça, quer nos juízes do Constitucional? É uma questão que nos ultrapassa a nós, quer dizer, é uma questão política ou partidária. A representatividade nos conselhos por parte do Parlamento é da exclusiva responsabilidade do Parlamento e os portugueses elegeram os grupos parlamentares e os parlamentares que pretendiam, portanto, é uma questão que nos ultrapassa a nós. Não tenho nada a comentar quanto a isso, quer dizer. E a presença de elementos do Parlamento, de parlamentares e de representantes do Parlamento nestes órgãos faz sentido ou isso devia ser repensado? Eu acho que faz sentido a representação dos parlamentares nos conselhos, tal como faz sentido que haja uma maioria de magistrados, e as recomendações europeias vão nesse sentido, que haja uma maioria de magistrados presentes. Aliás, o Conselho Superior do Ministério Público tem uma maioria de magistrados, mas não tem uma maioria de magistrados eleitos pelos seus pares, que a recomendação europeia até é nesse sentido.
porque tem 7 magistrados eleitos pelos seus pares, mas tem 4 elementos representantes da hierarquia, que são os procuradores regionais. Ainda espera que o Conselho Superior do Ministério Público recue nas regras de concurso de magistrados que prejudicam mulheres que querem engravidar? Espero sinceramente que sim, que recuem nessa parte, porque essa norma não faz qualquer sentido, é atentatória até do princípio da igualdade constitucional. Esse assunto também foi discutido com o procurador Amadeu Guerra. Ele também disse aos jornalistas que ia levar o caso à discussão, mas depois não soube mais nada, portanto... Também não tivemos conhecimento que tivesse sido proposta qualquer alteração nessa matéria. Pois, portanto, o que é que isso significa? Que não houve abertura da parte dele. Provavelmente significará que não vai ser introduzida nenhuma alteração. Espero que não seja esse o caso. E se isso acontecer, se for para a frente, assim, se a alteração, pode fazer mais alguma coisa? O sindicato? Nós já apresentámos uma reclamação para o plenário, como eu estava a dizer no princípio, que espero que haja consenso da parte do Conselho Superior do Ministério Público de apreciar essa reclamação apresentada para o plenário do Conselho pelo sindicato, ainda antes da aprovação do movimento. Mas De qualquer forma, também juridicamente também iremos reagir, instaurando uma providência cautelar e impugnação se nada for mudado. O próprio procurador não pode, procurador-geral, proibir ou opor-se? Pode propor ao Conselho. Uhum. Que balanço é que faz? Diga. A decisão é do Conselho. A decisão é do Conselho Superior do Ministério Público. Pode propor. Que balanço ao fim destes meses faz do trabalho do novo Procurador-Geral da República? Acho que o Procurador-Geral da República trouxe uma dinâmica diferente, uma comunicação diferente em relação àquilo que existia, uma comunicação mais positiva. Lamento que internamente, apesar das várias visitas que tem feito às comarcas, não tenha tido a percepção real do que se está a passar no terreno, da forma como os magistrados estão com excesso de trabalho, com falta de descanso, em situações complicadas. Aliás, a própria Procuradoria-Geral foi parceiro do sindicato neste estudo que foi realizado pelo Observatório da Justiça sobre o burnout, que lhe traz respostas acrescidas até na implementação das recomendações do Observatório da Justiça. Continuamos a esperar que sejam implementadas, porque os magistrados do Ministério Público continuam sem medicina de trabalho, que é obrigatório para qualquer empresa pública ou privada, e a grande maioria dos magistrados não tem, só aqueles que estão diretamente dependentes da Procuradoria-Geral, e as recomendações no sentido da criação de gabinete de apoio psicológico e gabinete de saúde ocupacional também continuam por avançar. O seu antecessor, na sequência da polémica do influencer e da ação de Lucília Gago, o seu antecessor no sindicato, propôs que a Procuradoria-Geral da República passasse a ter uma espécie de central de comunicação para explicar de forma pedagógica os passos dos inquéritos mais mediatizados. Pergunto-lhe se acha isso necessário ou se a comunicação do Ministério Público, entretanto, melhorou com Amadeu Guerra. Eu acho que houve uma melhoria da comunicação. Uma melhoria da comunicação em termos externos, que acho que é notória. A Procuradoria-Geral passou a ter uma voz e passou a comunicar, que era uma coisa que não acontecia anteriormente, e os seus jornalistas com certeza notaram essa diferença. Agora, ainda há campo para evoluir, sem dúvida. O que está previsto é a comunicação no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, que é a comunicação ser feita pelo Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral, diretamente pelo Procurador-Geral, ou, excepcionalmente, pelos Procuradores-Gerais regionais. Eventualmente, poderia-se equacionar essa comunicação também passar a ser feita em algumas situações pelos magistrados do Ministério Público, coordenadores de comarca, para haver uma comunicação de maior proximidade. Poderá ser uma solução a equacionar de futuro. Era vantajoso, por exemplo, que o Procurador-Geral da República pedisse para ir anualmente ao Parlamento dar conta da atividade do Ministério Público, para além do relatório anual que produz, ou seja, mesmo que os deputados não peçam essa ida ao Parlamento? Eu acho que é importante essa ida ao Parlamento para esclarecer o que é que não só as coisas que possam estar a correr mal, mas também dizer aquilo que está a correr bem. Transmitir, e em relação ao que está a correr mal, porque é que está a correr mal? Nomeadamente esta questão, por exemplo, da falta de magistrados. Transmitir no Parlamento
que neste momento há uma falta de magistrados, de cerca de 100 a 120 magistrados, e da urgência que existe da criação de um curso especial. Também seria o local próprio para transmitir isso. Há um ano dizia em entrevista ao público que a falta de oficiais de justiça estava a paralisar alguns tribunais. E agora, passado este tempo, pode-se dizer que alguns tribunais estão praticamente fechados? Continuam a existir, continuam a faltar muitos oficiais de justiça, e que se nota ainda mais nas secretarias do Ministério Público. Eu vejo que há vontade política no sentido de mudar a situação. Foi aberto um concurso, penso que para 500 e poucos oficiais de justiça. Está em negociação um novo estatuto que espero que venha a ser aprovado para tornar a carreira dos oficiais de justiça mais atraente, que é fundamental também para ser capaz de atrair mais destes profissionais também, se bem que também temos esse problema hoje em dia na magistratura. As regras foram um bocadinho mudadas, portanto já não se exige o mestrado completo, mas apenas o primeiro ano de mestrado, o que permitiu também que houvesse mais pessoas a concorrerem aos cursos de Centro de Estudos Judiciais para integrarem a magistratura, mas também penso que é preciso ir um bocadinho mais longe aí e tornar mais atrativa a carreira e também facilitar um pouco a vida a quem se desloca para um centro urbano e quem vem do interior e que tem as dificuldades inerentes a ter que suportar as despesas, especialmente em Lisboa, da renda de casa, da alimentação, e que tem alguma dificuldade e que vem restringir também nessa parte, na parte da magistratura, o acesso à carreira. Disse também que para além das pessoas olharem só para os atrasos na justiça, que as instituições democráticas em Portugal deviam também olhar para elas próprias. Diz isto porquê? Que avaliação é que o senhor faz das instituições democráticas, e quando fala destas instituições está a pensar mais concretamente em quem? Na Assembleia? No Presidente? Essa afirmação foi feita num contexto em que foi perguntado, digamos que, não digo propriamente índice de popularidade, mas os índices de aceitação das várias instituições em Portugal. E as instituições da justiça teriam um determinado índice de avaliação que não era muito diferente da Assembleia da República e de outros órgãos. E foi nesse contexto que essa afirmação foi feita. O Partido Socialista já se disponibilizou, o Partido Socialista de José Luís Carneiro já se disponibilizou para uma reforma da Justiça com o PSD. O que é que espera dessa reforma? Espero, em primeiro lugar, que sejam ouvidos os profissionais da área, quer dizer, que sejam ouvidos os sindicatos, as associações, todas as entidades que são parte do sistema de justiça, que sejam ouvidas em primeiro lugar e que as soluções que sejam encontradas sejam em conjunto com elas. E que olhem precisamente para a questão de falta de meios, falta de magistrados do Ministério Público, falta de oficiais de justiça, os recursos que muitas vezes ainda existem, a situação dos sistemas informáticos, que é muito importante haver sistemas informáticos que existe interoperabilidade entre eles, em que a informação transite diretamente um para o outro. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na área criminal, que houve uma portaria recentemente a estender a digitalização à área criminal. Mas continuamos sem ter informação a transitar diretamente, por exemplo, da GNR ou da PSP, para o Ministério Público. O que é que acontece atualmente e que poderia ser mudado com um sistema informático único com interoperabilidade? Dá entrada uma queixa na PSP, é redigido um auto, esse auto é impresso e é levado depois aos serviços do Ministério Público. Chegado aí é novamente digitalizado para criar um processo digital. O magistrado do Ministério Público quer saber alguma coisa sobre uma investigação que está em curso na Polícia Judiciária, na PSP, na GNR, não tem acesso diretamente à informação. Tem que andar a trocar ofícios para lá e para cá para conseguir obter informação. Se toda esta informação transitasse diretamente, até dos laboratórios também, da científica, os laboratórios que fazem perícias, se toda essa informação viesse diretamente em formato digital, através da interoperabilidade do sistema, havia aqui muitos ganhos de produtividade. E, por outro lado, teme que essa eventual reforma da Justiça mexa, por exemplo, com a autonomia das funções do Ministério Público, que tem sido defendido de tempos a tempos? Espero que não. Espero que haja o bom senso de perceber que
a independência do sistema de justiça está de forma interligada com a autonomia do Ministério Público, quer externa, quer interna. Portanto, espero que haja o bom senso político de entender isso. Que pontos negativos e positivos destacaria do programa de governo para a Justiça? Um dos pontos positivos que eu vi tem a ver precisamente com a especialização, a defesa da especialização das magistraturas. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar, aliás, neste contexto, torna-se particularmente relevante. Quando foi aprovada esta deliberação pelo Conselho Superior do Ministério Público, até pela contradição que existe entre as duas coisas. Não encontro propriamente pontos negativos, quer dizer, existem linhas programáticas que eu tenho que esperar para ver em que é que elas se vão concretizar. O sindicato perdeu recentemente a ação em que contestava os poderes da hierarquia do Ministério Público junto do Supremo Tribunal Administrativo. Foi uma derrota muito pesada. Nós entendemos que ainda houve um recurso, ainda está pendente um recurso dessa decisão apresentado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Portanto, essa decisão ainda não é definitiva. De qualquer forma, nós respeitamos as decisões dos tribunais. Quando discordamos delas, como é o caso, recorremos para o plenário do Supremo Tribunal Administrativo. Não é? Foi isso que fizemos. E aguardamos por essa decisão. António Costa continua sob suspeita, pelo menos em teoria, no processo influencer. Luís Montenegro também no Spino Viva, com uma averiguação preventiva aberta. Há quem tenha sido arguido em investigações do TSIAP durante anos. Os procuradores não deviam ser responsabilizados quando não conseguem terminar as investigações em tempo útil? A responsabilidade que existe é a nível da avaliação. Serão eventualmente prejudicados na avaliação que é feita. Outro tipo de responsabilidade não vejo que responsabilidade possa ser, que permita os magistrados fazerem o seu trabalho com tranquilidade, com competência. Obviamente que quando há atrasos injustificados nos processos, isso tem que ser avaliado e perceber porque é que isso acontece, e especialmente se é por falta de recursos materiais, por falta de sistemas informáticos adequados e que permitam a pesquisa de informação e a agregação de informação. Hoje em dia estamos na era da inteligência artificial e temos que avançar com soluções nessa matéria, mas é importante fazer uma avaliação. Parece-me que o foco não deve ser a responsabilizar os magistrados, mas deve ser perceber o que é que está a faltar, porque é que não é possível soluções mais rápidas e uma resposta mais eficaz. E soube-se também esta semana que o Ministério Público duplicou por lapso os inquéritos à Spino Viva. Isto é normal ou é um sintoma de grande desorganização? Não sei dizer, não conheço a situação em concreto, não posso avaliar. Calculo que tenha sido um lapso. Eventualmente não deveria ter acontecido, foi esse o caso. Poderá ter havido aqui alguma falha de comunicação, mas como não conheço a situação também não posso avaliar. E já não devia ter havido uma decisão sobre a averiguação preventiva ao caso da Spino Viva, do Primeiro-Ministro? Idealmente sim, mas eu não sei qual o timing e o que é que está a ser feito, que diligências é que estão em curso. Portanto, além de se tratar de um processo em concreto, sobre o qual eu também não posso pronunciar. Por comparação, o processo de averiguação preventiva Pedro Nuno Santos, que foi aberto mais ou menos ao mesmo tempo, já foi arquivado. O que é que isto diz? Não posso extrapolar daí, porque teria que conhecer os processos para poder avaliar. Diz-nos, quanto muito, que em relação a um deles foram feitas todas as diligências que eram necessárias e entendeu-se que não era necessário converter em inquérito, e o outro ainda não terão sido feitas todas as diligências necessárias para fazer essa avaliação, se será ou não convertido em inquérito. A sua percepção é que o Ministério Público sofre pressões dos agentes políticos, e se dá para comparar se essa pressão foi mais acentuada ou é mais acentuada em determinados governos? Não consigo fazer essa avaliação, quer dizer,
percebemos que há determinados contextos em que há pressões políticas, mas os magistrados não se devem deixar, obviamente, influenciar, nem podem deixar de se influenciar por esse tipo de pressões políticas. Têm que cuidar com elas. Em que período é que nós estamos neste momento? De mais ou menos pressão? Não consigo qualificar. Não parece que haja uma situação de pressão concreta em relação a qualquer tipo de processo. Temos visto este julgamento mediático entre a banda Anjos versus a apresentadora de rádio Joana Marques. O que é que tem achado deste caso até em termos da gestão de meios da justiça? Acho que tem havido uma maior preocupação hoje em dia da parte do Conselho Superior da Magistratura em alocar meios necessários para alguns processos maiores e mais mediáticos para que eles possam se desenvolver com maior rapidez. Eu tenho notado isso essa preocupação da parte do Conselho Superior da Magistratura. O que é normal, que é uma preocupação normal. Concretamente, em relação a esse processo, eu também poderei pronunciar sobre o processo em concreto. Uhum. Mas parece-lhe isto uma bagatela ou não? E, por outro lado, se não há aqui um problema de liberdade de expressão? Como eu estava a dizer, eu não queria entrar na apreciação do processo em concreto. Uhum. Entendo que, obviamente, o que está aqui em causa também é matéria relevante, não é? É matéria relevante até para o futuro, em que está em causa a liberdade de expressão e os limites, ou se é que existem limites e quais os limites dessa liberdade de expressão, mas vamos deixar o Tribunal fazer o seu trabalho. Pode fazer jurisprudência o resultado deste julgamento? Sim, parece-me que sim, que será relevante para o futuro. Muito bem. A traçar se existem esses limites e onde é que estão esses limites. Ok. Muito obrigada. Agradeço a Paulo Lona, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Este programa regressa na próxima semana. Teve a gravação áudio de Rui Glória e a gravação vídeo de Beatriz Pereira.